Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Hoje eu vou gravar uma videoaula para vocês sobre o capítulo 15 do livro Sociologia para o Ensino Médio. Capítulo 15 chama Os Movimentos Sociais. Nós vamos ver os movimentos sociais, eles dependem das condições específicas em que se desenvolvem, das forças sociais e políticas que os apoiam ou confrontam. Então, nós vamos ver aqui o capítulo 15, movimentos sociais. Primeiro, movimentos sociais são ações coletivas que têm o objetivo de mudar uma situação. Eles podem ser locais, por exemplo, numa cidade, que tem a ver com algum problema na cidade, regional, nacional ou até internacional. Por exemplo, movimento internacional, Greenpeace, né, pelo meio ambiente. Ou movimento nacional, MST, Movimento do Sem Terra, que a gente tem aqui no Brasil, problema da reforma agrária, né? Movimentos sociais organizados, como que eles agem? A partir de greves, movimentos por melhores condições de vida, podem fazer manifestações, né, também. E a gente tem os movimentos que buscam sobre questões étnicas, movimento feminista, movimento ambiental, movimento estudantil. O movimento conjuntural, chamado movimentos conjunturais, são aqueles que eles surgem no momento que está acontecendo algum fato, né, histórico, e ele surge naquele momento, organizado pelaquela causa, e depois ele desaparece. Um exemplo que a gente tem, movimento que teve aqui no Brasil em 92, movimento dos caras pintadas, que eles queriam impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, que foi um presidente que cometeu corrupção, vários atos de impróprios, né? Aí, nesse momento, movimento conjuntural, naquele momento ali, surgiu o movimento, eles iam para a rua, faziam as manifestações, movimentos de protesto, aí aconteceu o impeachment do presidente, aí o movimento acabou, né? Porque conseguiu o objetivo que estava procurando. Então, é chamado movimento conjuntural, que surge em determinado momento e depois ele acaba, né? Os movimentos sociais, eles são sempre de confronto político, eles, na maioria dos casos, eles têm uma relação com o Estado, ou de oposição, ou de parceria, de acordo com os interesses e necessidades do movimento, né? Aqui é um exemplo, aqui na foto, ó, Frente de Luta por Moradia, FLM, movimento em São Paulo, né? Essa foto aqui é de 2006. Existem também movimentos cujo objetivo é desenvolver ações que favoreçam a mudança da sociedade, com base no princípio do reconhecimento. São chamados movimentos que buscam o reconhecimento. Quando tem a questão de preconceito, desigualdade entre grupos sociais, aí existem esses movimentos que buscam reconhecimento. Esse movimento por reconhecimento, ele procura disseminar visões de mundo, valores que proporciona a diminuição dos preconceitos e das discriminações. Por exemplo, movimento feminista também está nesse grupo aqui. Tem um livro chamado Luta por Reconhecimento, do sociólogo Axel Honneth, que ele diz: uma luta só pode ser caracterizada de social na medida que seus objetivos se deixam generalizar para além dos horizontes das intenções individuais, chegando a um ponto em que eles podem se tornar a base de um movimento coletivo. Então, tem que ser uma causa coletiva, né, para fundar um movimento social. O Emile Durkheim, ele dizia que todo conflito é resultado da inexistência de normas e regras que regulem as atividades produtivas e a organização
das várias categorias profissionais. Ele chama de anomia, né? Quando as regras sociais e as normas entram em colapso. A questão social é também moral, pois envolve ideias e valores divergentes dos da consciência coletiva. Aí ele fala que no momento que tem conflitos, grupos opositores dentro da sociedade, isso não é a situação normal, a sociedade é uma situação chamada patológica. Karl Marx, a greve é a expressão mais visível da luta de classe entre burguesia e proletariado, onde o trabalhador representa a força de trabalho e o empresário representa o capital. O Estado deve regular a relação entre capital e trabalho. O Estado também age com a força policial, porque o Karl Marx dizia que o Estado defende os interesses da burguesia. Então, o Estado vai agir para que mantenha a situação de desigualdade social e de exploração da classe trabalhadora. E o movimento operário, naquela época, século XIX, né, qual era o maior instrumento de luta deles? A greve, né, quando eles faziam as greves, que aí a indústria parava de produzir e dá um grande prejuízo para os burgueses, né? As greves trabalhistas existem desde o início do processo de industrialização. Os trabalhadores lutavam por melhores salários, eles queriam conquistar direitos, né, principalmente os direitos sociais, e questões mais gerais, como as questões políticas e econômicas que geram o desemprego. Os movimentos sociais contemporâneos, o maior exemplo de movimento social contemporâneo, surgido com questões da atualidade, é o movimento ambiental, né, que ele surgiu por causa do problema acarretado pela sociedade industrializada, da grande produção de mercadorias, né, crescimento do consumo e a consequência, esgotamento dos recursos naturais, degradação do meio ambiente. O movimento ambiental ele teve início no século XIX, quando foram percebidos os primeiros sinais de distúrbio ambiental. Na década de 70, ele teve uma grande expansão e hoje é um movimento muito forte, indiscutivelmente, todos sabem da importância dele. E as questões ambientais, elas só podem ser tratadas de forma global, né? Mesmo se for uma questão regional ou local, ela está afetando o planeta todo, né? Então, é um movimento que ele tem que ser global. As ações ambientalistas conquistaram grande importância nos meios de comunicação e geram pressão social por mudanças, né? Os Estados-nação foram obrigados a fiscalizar, a criar leis para combater o desmatamento, para proteger, né, o meio ambiente. E as empresas também estão influenciadas por esse processo de mudança. A gente tem o modelo, né, do desenvolvimento sustentável, que várias empresas estão adotando, né? Porque as empresas são um grande agente poluidor, né? As indústrias, elas promovem, elas usam muita água, né? A água que deveria ser poupada, e também produzem lixo, né? Eles são um grande sujeito de degradação do meio ambiente, né? Movimento feminista, outro movimento muito importante também. Movimento feminista tem movimentos que são tradicionais, né? O movimento feminista é um movimento tradicional. Existe há muito tempo, desde o século XVIII, e aí em cada período ele vai mudando as reivindicações, mas continua sendo um movimento importante. Por exemplo, a discussão moderna sobre a posição da mulher nas diferentes sociedades teve um período em que as mulheres não tinham direito a votar, né? Então teve o movimento sufragista. Acho que parou de passar. Peraí.
movimento sufragista. A gente tem, em 1791, a Olympe de Gouges, que ela encaminhou à Assembleia Nacional da França uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, porque na declaração dos direitos do homem e do cidadão não estavam incluídas as mulheres como cidadãs, né? Foi a primeira declaração relacionada aos direitos humanos, né? Vamos aqui para o próximo. Não, não. O movimento feminista, ele teve as reivindicações diferentes no período que as mulheres não tinham direito ao voto, né? Ele buscava, tinha um movimento sufragista, que reivindicava o voto das mulheres. Aqui no Brasil, só na década de 30, né, que foi conseguir direito ao voto. Aqui, ó, no século XIX, Jeanne de Rouen e Florent Tristan destacaram-se como líderes operárias na França. A luta das mulheres adquiriu nova configuração com a organização de movimentos e campanhas pelo direito de votar, movimento sufragista, né? Só ocorreu em 1920 nos Estados Unidos e em 1928 na Inglaterra, que as mulheres conseguiram o direito ao voto. Na década de 60, importantes estudos sobre a condição feminina foram publicados. Betty Friedan, Kate Miller e Juliette Mitchell. Desenvolveu-se um movimento de reivindicação de direitos políticos, civis e sociais e o questionamento das raízes culturais da desigualdade de gênero. Nas décadas seguintes, ocorreu uma grande diversificação das lutas e dos movimentos das mulheres. Então, aqui ó, a gente falou sobre o movimento ambiental, que é um movimento considerado no grupo dos novos movimentos sociais, né? Que é um movimento ligado à questão da atualidade, e um movimento tradicional, que é o movimento feminista, que existe já desde o século XVIII, mas foi mudando as pautas de reivindicação ao longo do tempo. Outro movimento tradicional é o movimento operário, o movimento dos trabalhadores, que também existe desde a época da Revolução Industrial, que naquela época eles pediam o quê? De redução da jornada de trabalho, aumento do salário, melhores condições de trabalho, e vai modificando as pautas de reivindicação de acordo com os problemas que vão surgindo. E existe também desde o século XVIII, movimento chamado movimento social tradicional. Na próxima aula a gente continua vendo essa questão dos movimentos sociais. Até mais.